Oi, gente, tudo bem? Se não estiver, descansa no Senhor e lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou fazer um bolo de milho. Primeiro eu vou colocar aqui no liquidificador 3 ovos. Uma xícara de leite, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar. É tudo feito no liquidificador, viu, gente? É muito prático esse bolo, né? Que é feito tudo aqui no liquidificador. Agora, gente, vou colocar uma xícara de milho verde, milho fresco, viu? Uma xícara de chá de milho verde. Uma xícara de fubá. E uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Agora, gente, vou bater aqui para depois finalizar com uma colher de fermento químico para bolo. Olha, gente, depois que eu bati bem, agora eu vou finalizar com fermento químico, viu? E vou bater no modo pulsar. Eu untei a forma com óleo e fubá. Agora eu vou despejar essa massa aqui. Agora, gente, eu vou levar ao forno pré-aquecido até dourar. Depois eu mostro pra vocês. Ficou pronto, gente. Olha que lindo. Chegou a hora da nossa reflexão. Em Mateus, capítulo 14, versículos dos 22 ao 36, está dizendo assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por
que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos que a tocavam ficavam sãos. No versículo 24 está dizendo assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco onde os discípulos de Jesus estavam estava sendo açoitado, né, pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantas vezes passamos por situação assim, sendo açoitado, né, pelas ondas, né, pelas ondas da vida, né, por situações difíceis, né, porque o vento é contrário a nós, né. Quantas vezes nos desesperamos, né, ficamos angustiados, né, por essas ondas, né, porque o vento está sendo contrário, né, a nós. Os discípulos estavam passando por essa situação, porque Jesus não estava no barco, né, aonde eles estavam. E os discípulos estavam assustados, né, com medo, porque Jesus não estava com eles naquele momento no barco, né. Mas Jesus, que é sabedor de todas as coisas, né, percebendo as ondas, né, que estavam açoitando o barco dos discípulos, o que Jesus fez? Ele andou sobre as ondas, né? Ele andou por cima das ondas para ir ao encontro dos discípulos. E Jesus faz assim conosco, né? Jesus vem ao nosso encontro, né? Quando a gente está passando por situação difícil, quando a gente busca ao Senhor, o Senhor nos acode, nos ajuda, nos acalma, né? Jesus, ele andou por cima das ondas. Jesus, ele está por cima. Nada é maior do que o nosso Deus, né? Tudo está abaixo de Deus, porque Deus, ele é poderoso, né? Nada é impossível aos olhos do Senhor. Tudo é possível ao Senhor, porque Ele é o dono das ondas, Ele é o dono do mar, Ele é o dono do universo, né? E Deus, Ele está sempre pronto a nos ouvir, a nos acudir, a nos ajudar, né? E aqui fala assim, ó, Pedro viu Jesus andando sobre as ondas, ele falou assim, quer ver? Jesus, porém, lhes falou dizendo, que os discípulos achou que era um fantasma, né? Que estava andando sobre as águas. Mas Jesus respondeu assim, ó. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, né? E Jesus fala muitas vezes com a gente assim. A gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Quando Jesus fala conosco, não tem mais, eu estou convosco, né? E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem, né? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus, né,
ele andou por cima das ondas. Mas quando ele sentiu o vento forte, né, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a se afundar, né? E quantas vezes acontece isso conosco, né? E quando a gente está olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, vencemos as ondas, né? Mas quando começamos a duvidar do poder de Deus, quando começamos a duvidar que Deus pode, né, nos tirar daquela onda, daquelas ondas, né, que estamos passando, por aquela situação que estamos passando, a gente afunda, né? A gente enfraquece, né? Mas quando olhamos para Jesus e sentimos a presença de Jesus, porque o buscamos, a gente caminha firme, né, com o Senhor do nosso lado. E aqui fala assim, ó, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. O que isso quer dizer? Quando Jesus, né, Jesus e Pedro, né, os dois subiram no barco, acalmou o vento. Então, quando Jesus entrou no barco aonde os discípulos estavam, acalmou o vento. Quando Jesus está conosco, e Ele está, tudo se acalma, né? O nosso coração se acalma, né? A gente se fortalece no Senhor, né? Porque sem Deus a gente não pode nada, né? Mas com Cristo somos mais que vencedores. Que possamos buscar o Senhor, buscar a presença do Senhor nas nossas vidas, para que possamos vencer as ondas, né? O vento contrário. Vencer tudo aquilo que nos tira a paz, né? Que possamos buscar o Senhor. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que Deus nos abençoe hoje e sempre.